E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Eu percebi que o vídeo anterior que eu fiz, onde eu trouxe 5 empresas que estavam na moda, muitas pessoas começaram a investir e depois acabaram não dando certo, deu uma repercussão interessante. As pessoas aqui do canal gostaram da proposta. E agora eu farei um segundo vídeo sobre o mesmo assunto, trazendo mais 5 empresas que durante um certo tempo mais longo, um pouco mais curto, eram empresas da moda, empresas que todo mundo queria investir, até que devido a algum problema na empresa, nos resultados da empresa, ou até um problema externo, que acabou afetando a empresa, levou as ações para baixo, assim como o dinheiro de todo mundo que depositou sua confiança nessas empresas. Portanto, muito cuidado ao realizar investimentos, não se deixe levar pelas influências. Não importa se é um grande investidor, um médio investidor ou um influenciador de sucesso, tome suas decisões baseadas no seu estudo e na sua análise. Lembrando também que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda, é apenas um vídeo explicativo, trazendo um breve resumo sobre a história desses cases de fracasso. A gente está acostumado a ouvir cases de sucesso, às vezes é interessante a gente escutar os cases de fracasso até para a gente se preparar para evitar um próximo erro. E como sempre eu estarei utilizando uma das melhores plataformas de investimento da internet, se trata do Investing Pro, onde eu trago análises sobre as ações utilizando as ferramentas dessa plataforma. E a primeira ação aqui da lista vai ser uma ação que muitas pessoas investiram devido à influência de um dos principais influenciadores digitais do Brasil. Eu estou falando do Primo Rico. Se trata da Cash 3, a Melius. Sem dúvida nenhuma, em qualquer outro cenário de investimentos, de IPO de empresas no passado, onde não existiam influenciadores ou algo do tipo, a Melius não seria uma empresa tão destacada assim como está sendo ou como foi mais fortemente no passado. Muitas pessoas nem dariam bola, olhando os números muito baixos da empresa, números que não brilham os olhos de absolutamente ninguém. Só que a gente está na era digital e isso fez com que muitas empresas utilizassem como plataforma de divulgação a internet e todas as pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo. Então, na carteira de investimentos do Primo Rico, que ele trazia o rumo ao milhão e depois o rumo ao bilhão, ele trouxe o seu investimento em Melius, justamente no IPO da empresa. Isso acabou, de certa forma, hypando demais o ativo. Não sei se é só esse um dos fatores, mas eu sei que muitas pessoas investiram na Cash 3 somente devido a esse fator. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas nem sequer analisaram os resultados da empresa, os números da empresa, enfim, ninguém se interessou tanto se a empresa estava dando lucro, pagando dividendos ou algo do tipo. Todos investiram simplesmente porque um grande influenciador estava investindo e porque a ação estava subindo muito. Então, quando a gente olha o gráfico desde o IPO da ação, ela se valorizou muito, subindo quase 700% em um breve período de tempo. Muitas pessoas olham aquele ativo que só sabe subir e querem participar também da festa. Então, muitas pessoas entraram em Melius 3, tanto porque o Primo Rico estava investindo, como também eles viram o Primo Rico ganhando muito dinheiro e não quiseram ficar de fora. Então as ações da Melius subiram muito, a Cash 3 se valorizou demais. O Primo Rico ganhou muito dinheiro com tudo isso, só que depois a ação acabou devolvendo todos os ganhos, principalmente na metade de 2021, que foi a máxima da maioria das ações da bolsa, principalmente das ações que se beneficiam muito do juro baixo. Nessa época os juros estavam bem mais baixos. Depois que a tendência virou e que os juros começaram a subir muito forte no Brasil, todas as ações sensíveis a juros despencaram. E também foi o caso da Melius, a Cash 3, que não parou de cair desde então. Ela acumula uma desvalorização de mais de 89% se considerarmos o topo da Melius até o momento atual. E ela já caiu muito mais,
A queda já chegou em 94%, mais ou menos na metade desse ano, ali por abril, maio. E eu lembro que na época, ali por 2020, 2021, eu vi diversos amigos e conhecidos que não gostavam de investimento ou que não entendiam do assunto falando de Cash 3. Nesse exato momento eu fiquei com um alerta aceso, porque é muito estranho você ver uma pessoa que não entende nada e que não gosta de investimentos falar muito bem de um ativo. É um sinal bastante preocupante. Desde então a ação não parou de cair. O problema é que junto com essa queda muitas pessoas quiseram baixar preço médio, aumentando a posição de maneira significativa na empresa e perdendo cada vez mais dinheiro. E antes de passar para a segunda empresa aqui da nossa lista, eu gostaria de falar sobre o Investing Pro, uma das melhores plataformas da internet sobre investimentos, trazendo informações sobre todos os ativos que você pode imaginar, desde ações até criptomoedas, enfim, commodities. Você tem acesso a todas as informações sobre qualquer ativo, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Além de ter acesso à posição de grandes fundos de investimento e de grandes investidores no Brasil e no mundo também. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas que mais atrai os investidores são as carteiras recomendadas por inteligência artificial, que te ajudam a mecanizar os seus investimentos, te ajudando a escolher os melhores momentos de entrada e de saída de diversos ativos da bolsa, tudo baseado no seu perfil de investidor. Desde aquele investidor que gosta de ações como small caps, que se movem mais fortemente, até ações mais tranquilas, digamos assim, mais conservadoras. Se você estiver interessado em adquirir a plataforma, clique no link que eu vou deixar aqui na descrição. Utilizando o cupom CADORIPRO aqui do nosso canal, você tem um desconto de 15%. Lembrando que você deve utilizar o navegador para ganhar esse desconto. Próxima ação que muitas pessoas investiram e acabaram perdendo dinheiro se trata de uma ação com fundamentos péssimos, já faz muito tempo, é a PEMAN3, a Paranapanema. De certa forma, a PEMAN3 também tem um pouco de ligação com o Primo Rico, pelo fato de ter atraído diversos investidores na empresa. Muitas pessoas começaram a falar muito da empresa, principalmente no primeiro vídeo que o Primo Rico fez, juntamente com Luiz Barsi Filho. Foi o primeiro vídeo que ele trouxe o Mega Investidor. O Mega Investidor falou de diversas empresas que estavam investindo e justamente uma delas era a PEMAN3, a Paranapanema. Ele chegou até a dar os preços mais ou menos que ele estava comprando naquele momento. Isso ajudou a atrair muitas pessoas e o que ajudou muito mais depois foi o Primo Rico fazer um vídeo sobre a empresa, onde ele visitou a empresa, viu a dimensão grande da empresa, trouxe detalhes mais específicos com relação à empresa e também fez um investimento na empresa. Ou seja, isso ajudou a atrair muito mais investidores desavisados que não estudaram o assunto, que não buscaram informação para saber se eles estavam fazendo um bom movimento. E assim como a Melius, as ações da PEMAN3 despencaram de preço desde então. O problema foi que logo depois que o Luiz Barsi participou desse vídeo, a ação subiu de fato. Ela subiu muito forte. A empresa subiu uns 60%, 80%, acho que até dobrou de preço em pouquíssimo tempo, até mais ou menos agosto de 2019. Mas depois disso ela foi ladeira abaixo. Teve alguns momentos de especulação onde ela subiu novamente, mas ela nunca mais teve grandes movimentos de alta e já vem caindo muito. A empresa acumula uma desvalorização de mais de 92% de 2019 para cá. Ou seja, quem caiu nessa e está segurando a posição desde então, está perdendo quase todo o dinheiro que investiu. E a terceira ação da lista, que atraiu muitos investidores, pessoa física, é a Magalu, MGLU3. A ação despencava mais de 90% desde que abriu capital. Eu estou falando do ano de 2016, no início de 2016. A ação estava atingindo as suas mínimas históricas, para ser mais preciso, em dezembro de 15. A empresa abriu capital em 2011 e foi justamente o momento onde ela pegou um dos piores ciclos de recessão no Brasil, durante o governo Dilma. Os juros não paravam de subir naquela época e as ações ligadas ao varejo, assim como agora, estavam sendo extremamente penalizadas. As ações da Magalu despencavam mais ou menos 90% entre o IPO e a mínima. Ninguém acreditava no papel, ninguém falava em investir em Magalu, todo mundo achava loucura investir com os juros tão altos naquela época e uma renda fixa pagando mais de 14%, ninguém queria saber do varejo.
Juntamente com isso, saiu boatos de que a empresa era administrada pela Dilma, enfim, boatos fake para assustar os investidores. Muitas fake news rolando, muitas pessoas com medo de investir em Magalu, menos Luiz Alves Paes de Barros e o Alaska Black, que montaram uma posição relevante no Magalu com pouco dinheiro do fundo. Conseguiram comprar um percentual relevante do Magalu e compraram muito perto da mínima da empresa em dezembro de 15. Eles deram a sorte de comprar nos melhores momentos. Em seguida veio o impeachment da Dilma, os juros despencaram e as ações do varejo explodiram de preço. Só que o Magalu subiu muito mais. O Magalu acabou fazendo um efeito manada gigantesca e inflou demais o preço da ação. A ação, para vocês terem uma ideia, subiu mais de 90.000% entre a mínima e a máxima. Ou seja, uma empresa que sobe tanto durante tanto tempo acaba atraindo olhares de muitos investidores que querem participar da festa. O problema é que muitos ganharam, só que muitos perderam. Então quem entrou mais ou menos da metade de 21 para frente acabou perdendo todo o seu dinheiro praticamente, porque desde então a ação acumula uma desvalorização de mais de 96%. Para vocês terem uma ideia, em termos proporcionais, a ação já custou mais de R$230 em termos proporcionais no ano de 2020, onde foi a sua máxima histórica. E agora que a ação está muito mais barata e muitas pessoas que falavam que comprariam a ação se estivesse no preço de 2015, agora não têm a mesma coragem na prática para executar tal ação. E a próxima ação da lista é um pouco parecido com o caso do Magalu, porém em dimensões diferentes, e se trata de uma empresa um pouco mais mal administrada, digamos assim. Se trata das Casas Bahia, que já mudou de nome várias vezes. Já foi Via Varejo, Via, enfim, cada pouco ela troca de nome. E a história começa principalmente em 2020, depois da pandemia. Tudo aconteceu depois da ação subir muito forte entre 2019 e 2020, início de 2020. Não foi à toa, os juros estavam caindo e ações ligadas ao varejo acabam subindo muito. Para vocês terem uma ideia, o juro chegou a 2%, a Selic chegou a 2% na sua mínima, números inacreditáveis. Logicamente, ações ligadas ao varejo iam acabar subindo. Só que muitas pessoas não sabem muito bem dessas informações. O que aconteceu foi que a pandemia chegou e o efeito mola aconteceu. Então a pandemia assustou muitos investidores, a ação despencou mais de 60% em poucos dias, quase 70% praticamente, e depois ela subiu muito rápido. Ou seja, as pessoas que aproveitaram a pandemia para comprar nas mínimas viram suas ações subirem de uma maneira extraordinariamente rápida e forte. Então a ação subiu 300% assim em pouquíssimos dias, pouquíssimas semanas. Isso faz com que muitas pessoas que não entendam de ações mergulhem nas ações e achem que isso vai se repetir para sempre e que é muito fácil ganhar dinheiro, é só investir quando cai e está tudo certo. Aí as ações da Via Varejo da época começaram a cair de fato com a subida nos juros, assim como foi com o caso da Magalu. Começou a cair, as pessoas acharam que era um movimento semelhante à pandemia, o efeito mola, era só comprar que voltava a subir. Muitos influenciadores falaram sobre a empresa, eu não quero nem falar quem, mas certamente vocês já sabem, os influenciadores que falaram muito bem da Casas Bahia da época, eles falando super bem da empresa, tudo ia dar certo, a ação ia voltar a subir, as pessoas foram seguindo essas dicas, abaixando o preço médio, comprando cada vez mais ações em preços mais baixos, até que a ação não parou de cair. A ação acumula uma desvalorização, para vocês terem uma ideia, entre a máxima e o preço atual, de incríveis 99,34%. Para vocês terem uma ideia, mesmo depois da ação já ter caído seus 90% até 2023, se você tivesse comprado em 2023, estaria perdendo 94% da mesma maneira. Tamanha violência da queda nas ações das Casas Bahia. Mais uma ação que tirou o dinheiro de muita gente que achou que era uma super oportunidade na época. E a próxima ação da lista é uma ação que eu gosto muito, inclusive eu tenho na carteira, mas que passou já por momentos de dificuldade muito fortes. Por sorte, eu não me posicionei no pior momento, mas muitas pessoas se posicionaram. Se trata da Cogna Educação, a COGN3. A história da Cogna é muito parecida com as outras que eu falei. Tudo começou em 2020.
A ação despencou de preço, não é à toa, todos os campos fecharam, a pandemia acabou com o setor, foi um dos piores momentos de todas as empresas ligadas à educação. Não foi diferente para a Cogna, que caiu muito forte, as ações caíram mais de 60%, saindo dos seus 11, 10 reais para os seus 3, 4 reais. Só que assim como aconteceu com Via Varejo, ela se recuperou muito forte devido ao efeito mola. Então a ação despencou, mas logo, em poucos dias, subiu muito forte, subindo mais de 130% em pouco tempo. Juntamente com isso veio uma propaganda muito forte para se investir na ação. Muitas pessoas falando, o volume da empresa cresceu muito forte nesse momento, atraindo muitos investidores, principalmente devido ao IPO da Vasta, que queria captar muito dinheiro. Juntamente com esse IPO, que eles queriam buscar o melhor preço possível, Rafael Ferri é um dos influenciadores que mais falou sobre a ação, fazendo muita propaganda, Kong é 15, enfim, muitas pessoas caíram nessa ladainha e compraram as ações a um preço de 9, 8 reais. E depois disso a realidade veio à tona, os juros subiram e as ações despencaram, até porque elas não paravam de dar prejuízo. A Cogna ficou durante 5 anos dando prejuízo e caindo cada vez mais e lateralizando. Então as pessoas que se posicionaram nesse momento de euforia acabaram perdendo muito dinheiro. Depois que a ação caiu bem, eu resolvi me posicionar. E mesmo me posicionando num preço que eu julgava barato, a ação caiu muito mais depois. Então a gente sempre acaba tomando sustos mesmo comprando num preço que a gente julga interessante. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.